Os cientistas dizem que quando as chances de algo acontecer são de 1 em 10 elevado à potência 400, isso é considerado impossível. Então, se a gente for até a loja de conveniência e comprar um bilhete de loteria e disserem que as chances são de 1 em 10 elevado à potência 400, é melhor esquecer. As probabilidades do nosso genoma se formar da maneira como se formou, e eu quero falar sobre como isso aconteceu, mas as chances disso acontecer são de 1 em 10 elevado à potência 600. Então, se 1 em 10 elevado à potência 400 é impossível. 1 em 10 elevado à potência 600 significa que é mais do que impossível que sejamos o produto de processos aleatórios, não? Biologia de sorte. Que existe, e como cientista, eu tenho que dizer, as evidências sustentam. Não apenas sugerem, elas sustentam. Há uma intencionalidade por trás da nossa existência. Essa intencionalidade pode ser o elo com os seres de outros mundos, uma inteligência superior. E em nossos textos antigos, há diferentes formas de enxergar isso. Estamos falando de deuses, estamos falando de anjos, estamos falando dos Nephilim, estamos falando, sabe, seja lá o que for. Isso é uma conversa inteira à parte. O ponto é, uma inteligência superior interveio. E nós sabemos disso. Agora, quero deixar isso bem claro. Você se importa se tivermos essa conversa, essa parte? Temos tempo? Então, como geólogo, eu acredito na evolução. Então, eu não sou contra a evolução. Eu vi isso no registro fóssil quando fiz meu trabalho de campo. Eu vi isso em plantas, insetos, animais. A teoria da evolução de Darwin entra em colapso quando se trata dos humanos. Nós surgimos misteriosamente há 200 mil anos e não sabemos de onde viemos. O que sabemos, agora que temos isso, é que podemos fazer o que chamam de DNA forense. E isso é só, você sabe, nos últimos anos, que podemos olhar para o nosso genoma e olhar para trás, fazer uma engenharia reversa do que teve que acontecer para nos dar nossa humanidade. Para mim, a prova mais evidente, há algumas, mas acho que a mais notável e provavelmente a mais controversa é o cromossomo humano número 2. O que sabemos, então, é que o cromossomo humano 2 é o segundo maior cromossomo no nosso núcleo. É um cromossomo grande e longo. Ele tem cerca de 1.200 genes. Eu não vou passar por todos eles, mas alguns, quero dizer, até mesmo um gene. O TBR número 1, TBR1, é responsável pelo nosso neocórtex no cérebro humano. Quero dizer, é daí que vem nossa humanidade, empatia, simpatia, compaixão. É onde estão nossas capacidades lógicas. Onde estão os neurônios espelho que usamos para aprender. Todos eles estão contidos nesse neocórtex. Quero dizer, há tanta coisa acontecendo no neocórtex, e isso é só por causa do TBR1. Então é um croma importante. Nós não estaríamos aqui se não o tivéssemos. E então os cientistas perguntam, bem, de onde ele veio? Bem, agora, os anais da Academia Nacional de Ciências, este é um volume chamado Genética. Eles sabem a resposta e não gostam da resposta. E isso é importante. Quando um cientista faz uma descoberta pela qual quer crédito e da qual se orgulha, ele vai dizer, veja o que eu descobri. Quando eles fazem uma descoberta pela qual podem perder a estabilidade no emprego, ou que gera alguma controvérsia, eles dizem, veja o que nós descobrimos. Então, nos anais da Academia Nacional de Ciências, o resumo na verdade diz, concluímos que a origem do cromossomo 2 humano é a partir da fusão do telômero. Fusão de telômero com telômero de 2. Cromossomos antigos. Certo, telômeros. Eu sei que nossos espectadores sabem que os telômeros ficam nas extremidades dos cromossomos para protegê-los. Quando a célula se divide, é um trauma para a célula. E se você puder imaginar, os cromossomos são puxados para longe uns dos outros. E há uma parte do cromossomo, de todo o cromossomo, que não vai sobreviver a esse processo de separação. E isso significa que há um potencial de perder DNA importante. Então, a forma como a natureza, a forma como fomos projetados, lida com isso é a seguinte. Nós temos nas extremidades dos cromossomos os telômeros, que são sequências repetitivas que absorvem o impacto da separação. Assim, se algo não for resistir, não será o DNA importante. É o material que está nos telômeros, certo? Então, eles estão apenas nas extremidades dos cromossomos e esse é o ponto. O cromossomo número 2, e eu tenho imagens dele, provavelmente pode encontrar uma fotografia. O cromossomo número 2 é do tamanho que é, porque 2 cromossomos foram fundidos telômero com telômero. Agora você tem telômeros nesta extremidade, nesta outra extremidade e bem no meio onde não deveriam estar. Não deveria haver telômeros no meio do cromossomo. Mas não só de onde isso veio, e eu aumentei. Está vendo?
Mas o que você está vendo, antes de tudo, esses são cromossomos sob um microscópio e eles foram tingidos. Então podemos ver que o cromossomo está verde. O col vermelho ou rosa, seja lá como aparece ali. Não estou de óculos, é vermelho. Ok, esses são os telômeros. E você pode ver em todos os outros, os telômeros estão nas extremidades ali. E então, dentro do círculo branco, está o mesmo que foi ampliado. Eu fiz meu slide mostrando. Olha onde você pode ver bem no meio. Os dois pontos vermelhos estão bem no meio, mas você pode realmente ver o ponto de estrangulamento. Parece algo não natural, certo? É um lugar um pouco estreito, mas aqui está a questão. Não só os cromossomos pré-existentes foram fundidos telômero com telômero, mas depois da fusão, genes foram removidos, genes foram adicionados e genes foram silenciados para estabilizar a fusão. E isso não aconteceu de forma lenta, gradual, ao longo de um longo período de tempo, como a evolução sugeriria. Isso aconteceu rapidamente, há 200 mil anos. Foi quando nós aparecemos. Os cromossomos estavam fundidos quando nós surgimos. O significado é que isso nos dá a nossa humanidade. Se não tivéssemos o cromossomo 2, você não teria o neocórtex. Você não teria simpatia, empatia, compaixão. Você não teria a capacidade de autorregular sua própria biologia. E se esse fosse o único, você poderia dizer, talvez. É estranho, mas talvez seja um acaso, mas não foi o único. Cromossomo número 7. E os chimpanzés, eles compartilham 98% do nosso DNA. Quero dizer, isso é de explodir a mente 98%. E por isso eu sempre me perguntei, por que o chimpanzé não pode cantar? Você sabe, você nunca vai ouvir um chimpanzé cantando Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Ou, se algum dia você ouvir, me manda uma mensagem porque eu quero ver isso. E a pergunta é, por quê? E a resposta é porque o cromossomo 7 permaneceu estável em todos os primatas por cerca de 175 milhões de anos. Estável. Tudo bem. De repente, dois pequenos genes, houve essa pequena troca desses dois genes que conectaram nossa língua e nosso maxilar. E uma parte do nosso cérebro que nos permite a fala complexa. E a capacidade de cantar e, adivinha, só tenta adivinhar. Adivinha? Quando você acha que isso aconteceu? 200 mil anos atrás. 200 mil anos, exatamente na mesma época em que o cromossomo 2 estava sendo fundido, exatamente quando nós aparecemos na Terra. Quais são as chances de o cromossomo 2 ser fundido e o cromossomo 7 passar por essa mudança ao mesmo tempo? E não, as chances são astronomicamente pequenas, porque a probabilidade de o nosso genoma se formar da maneira que se formou é 1 em 10, elevado a 600 à potência. A teoria da evolução de Darwin sugere que somos o produto de um processo longo, lento e gradual ao longo de um grande período de tempo, através do que se chama de mutações aleatórias. De forma coloquial, né? Chamamos isso de biologia de sorte. É como se você tivesse se referido às condições cachinhos dourados na Terra. É o equivalente ao efeito cachinhos dourados. Quais são as chances de que exatamente os genes certos, exatamente os cromossomos certos, se juntaram no momento exato, sabe, para nos dar nossa humanidade? Então você vê esse tipo de mutações, e os cientistas dizem, quero dizer, isso não é uma opinião minha. Isso está naquelas partes técnicas. Há um artigo nos Proceedings of the National Academy of Science. O volume chama-se Genética. Ele diz que isso não pode acontecer em circunstâncias naturais. Algo aconteceu. Há 200 mil anos, algo nos deu nossa humanidade. E nós surgimos. E agora vem o que é de explodir a mente. 200 mil anos depois, agora. Podemos extrair o DNA dos restos fossilizados de formas de vida antigas. Antes era ficção científica. Jurassic Park foi baseado na ficção científica de que eles extraíram o DNA dos ossos de dinossauros. E então trouxeram os dinossauros de volta à vida. Podemos extrair esse DNA e montar um genoma, um registro impresso desse genoma, e agora podemos comparar o nosso genoma atual com o genoma das formas de vida das quais, segundo a teoria da evolução de Darwin, nós descendemos deles e o DNA diz que não descendemos deles. Nós não descendemos do Australopiteco. Nós não, Lucy. Nós não descendemos do Neandertal. Agora, se você fizer um teste de DNA para saber sua ancestralidade, muita gente vai dizer, eu tenho DNA de Neandertal. E mais, ainda no norte da Europa. Você vê isso muito no Reino Unido, e isso, na verdade, só reforça o argumento. Porque nós compartilhamos a Terra com os Neandertais. Na verdade, nós cruzamos com eles. Dizem que provavelmente tínhamos namorados e namoradas neandertais. Nós compartilhamos a Terra com eles. Nós não poderíamos ter descendido deles. Então, a questão é,
Nós não sabemos de onde viemos. A teoria da evolução diz que somos o produto desse processo longo, lento e gradual. Muita gente não sabe que havia um corolário à teoria de Darwin, proposto por outro cientista da época. O corolário diz que a natureza nunca dota em excesso. Então, o problema é que todos nós somos dotados em excesso e as pessoas adoram ouvir isso. O que isso significa é que um organismo só vai desenvolver as características de que precisa quando a natureza impõe essa necessidade ao organismo. Então, por exemplo, a adaptação, né? Os estudos das mariposas, Londres, durante a era industrial, com as usinas a carvão. As mariposas tinham penas brancas, elas ficavam sobre prédios brancos, o que as camuflava dos pássaros, e os pássaros não conseguiam pegá-las. Quando as usinas a carvão começaram a funcionar, todos os prédios ficaram cobertos de fuligem e elas ficaram pretas. E as mariposas brancas se destacavam como um alvo fácil, e os pássaros as pegavam de todos os lados. E elas rapidamente se adaptaram, tornando a cor de suas asas preta, para se misturarem com a fuligem. Esse é um exemplo da preço de natureza, dando uma capacidade porque existe uma demanda para a sobrevivência. O problema é que nós surgimos há 200 mil anos com um genoma que está muito à frente. Anos-luz, além do que precisávamos para a simples sobrevivência há 200 mil anos, com capacidades que já possuíamos. Algumas delas só agora estamos começando a entender como redes neurais estendidas que nos permitem, por exemplo, criar coerência entre o coração e o cérebro, o que abriria a porta para tantos potenciais humanos. A capacidade de autorregulação. Somos a única forma de vida que pode, à vontade, sob demanda, quando escolhemos, sentar em um momento no tempo e dizer: neste momento, eu escolho fortalecer meu sistema imunológico. Eu escolho criar resiliência para as mudanças na minha vida. Eu escolho criar uma variabilidade da frequência cardíaca mais forte. Eu escolho criar supermemória, supercognição. Existem mais de 1.300 mudanças biológicas positivas que temos conscientemente a capacidade de realizar. Nenhuma outra forma de vida pode fazer isso. E isso se deve ao que aconteceu há 200 mil anos. Então, como cientista, eu preciso ser cuidadoso. As evidências sugerem fortemente algum tipo de intervenção. Não dizem quem ou o quê. Mas isso não aconteceu naturalmente. Agora, meus sentimentos pessoais. Quando leio os textos antigos e visito todas essas culturas antigas, é tão interessante nenhuma delas. Nenhuma das tradições antigas com as quais já estive, os Andes no sul do Peru, os xamãs na península de Yucatán, no Nepal e na Índia, e os monges e freiras no Tibete, quero dizer, os beduínos na África, nenhum deles diz que somos o produto de um processo longo, lento e gradual de mutações aleatórias. Cada um deles, sem exceção, dizem que somos o resultado de um ato intencional e que fazemos parte de uma comunidade maior, seja lá como quisermos chamar isso. Então agora algumas pessoas dizem: agora você está falando de alienígenas. E outras pessoas dizem: bem, você está falando de anjos e demônios. E outras pessoas dizem: bem, você está falando de viajantes do tempo e civilizações avançadas. Temos diferentes formas de descrever, mas a ciência está nos dizendo que não somos o produto do acaso. Apenas uma biologia sortuda. Como designer sênior de sistemas de computação durante os anos da Guerra Fria, minha especialidade era software de reconhecimento de padrões. Quando o genoma humano foi publicado pela primeira vez em uma rede de computadores e pudemos vê-lo pela primeira vez, eu imediatamente percebi que havia padrões em nosso genoma. Não é aleatório. Em 2004, lancei um livro. Esse foi o resultado de 20 anos de pesquisa sobre a mensagem literal que está codificada na primeira camada do DNA em cada célula de cada corpo humano. Literalmente está escrito Deus eterno dentro do corpo e está escrito Deus eterno dentro do corpo nas 4 línguas de raiz, cuneiforme, sânscrito, árabe e hebraico. E isso nos diz que, quando acreditamos que nossas diferenças são tão grandes a ponto de precisarmos ferir e destruir uns aos outros para resolver nossos problemas, basta olharmos para os 50 trilhões de células dentro de cada corpo humano para nos lembrarmos de quem somos. Não diz quem é Deus ou de onde Deus veio. O Deus que está escrito no DNA dos nossos corpos é o mesmo que você vê naqueles textos sobre os quais acabamos de falar, nos pergaminhos, nos textos gnósticos. Isso não é natural. É uma forma de evolução.
não é uma evolução natural. É uma evolução artificial que não é boa para os humanos. Reduzir o CO2 para 220 partes por milhão não é bom para os humanos. Resfriar a temperatura deles não é bom para os humanos. Incitar guerras entre as superpotências para esgotar munições e a capacidade humana não é bom para nós. Quebrar os laços sociais que nos mantiveram como sociedade não é bom para nós. Tudo isso, quando você coloca junto a tecnologia, substituir a biologia por tecnologia, não é bom para nós. Quando você junta tudo isso, são todos parte de um esforço coordenado para refazer a Terra. E para refazer nossos corpos e a espécie humana em algo que já não nos serve mais como humanos. E a pergunta é, a quem isso serve? Essa é outra conversa. É uma expressão profunda do mal, certo? Mas entre agora e o ano de 2030, para nos refazer e refazer o nosso mundo em algo que não é bom para nós. O que eu acho que estamos vendo em tempo real é o surgimento de duas sociedades paralelas. Nós estamos vendo o surgimento de um segmento da nossa população que está totalmente envolvido em tudo, na tecnologia, nos corpos, ao redor deles, todos os aparelhos, todas as ferramentas, chips RFID, produtos químicos, computadores, tudo. Estamos vendo outro segmento da nossa sociedade que não necessariamente sabe tudo sobre o que estamos falando, não necessariamente tem o vocabulário que estamos usando, que estão tirando seus filhos das escolas públicas para ensinar a eles os valores da própria família. Eles estão cultivando sua própria comida, eles estão usando ervas medicinais e a medicina tradicional para curar seus corpos. E o que eu acho que vamos ver, e isso não pode durar muito, acho que vamos ver essas duas sociedades paralelas, observando uma a outra. E vamos nos perguntar, quem é mais feliz, quem é mais saudável, cujas vidas são mais plenas? E a resposta para essa pergunta será o lugar de onde vamos emergir. E minha sensação é que provavelmente haverá um meio termo. Acho que nunca vamos abrir mão da tecnologia, mas não precisamos incorporá-la aos nossos corpos. Podemos permitir que a tecnologia nos sirva em vez de nos escravizar. E é isso que eu vejo, no fim das contas. E isso só acontece quando abraçamos nossa divindade, a verdade do que significa ser humano em nossas capacidades humanas.